Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Terapia Cognitiva Podcast, que nesse episódio inaugura uma nova modalidade de podcasts em que, ao invés de uma entrevista, nós vamos ter aqui algumas ideias que eu vou lançar a respeito de temas que eu julgo de bastante relevância para a prática da terapia cognitiva. Portanto, o que nós vamos ter vai ser uma espécie de resumo a respeito de materiais que eu tenho lido e que refletem temas de bastante relevância na prática do dia a dia da terapia cognitiva. Dentro dessa nova modalidade de podcasts, eu estava reparando que eu estava procrastinando porque falar a respeito de, por exemplo, um capítulo inteiro é algo que demandaria uma preparação bastante maior do que eu tenho tido tempo para fazer. Portanto, para quebrar essa procrastinação, eu resolvi fazer em etapas, da mesma forma que nós comumente fazemos com os nossos pacientes, que envolve deixar uma tarefa gradual. Portanto, eu vou estar discutindo ao longo de uma sequência de episódios um único capítulo que versa sobre o tema de uso de técnicas comportamentais na depressão crônica. Em específico, eu vou estar discutindo o capítulo 5 de um livro chamado Cognitive Therapy for Chronic and Persistent Depression. E os episódios a seguir vão representar elementos específicos desse capítulo. Essa foi a forma que eu encontrei de não mais procrastinar e poder compartilhar com vocês um tema importante, bastante comum, que é a depressão persistente e como abordá-la, focando aqui o uso de técnicas comportamentais. Esse episódio está disponível para ser ouvido online por todos e os associados têm a opção de baixar esse episódio e ouvir quando e onde quiser, acessando a sua área exclusiva. Os associados também têm acesso ao capítulo no qual eu me baseei para fazer esse podcast. Bom, antes de falarmos das técnicas em si, vamos só fazer uma revisão breve sobre o racional por trás do uso das técnicas comportamentais na depressão. A gente tem na depressão um sintoma bastante comum que envolve a perda de energia e a perda do prazer. Como consequência, pacientes deprimidos tipicamente têm um nível menor de atividade. E esse menor nível de atividade acaba contribuindo para reforçar a depressão. Esse reforço que a inatividade tem sobre a depressão ocorre principalmente através de dois níveis. Um nível é que o paciente tendo menos atividade, ele vai ter menos acesso a reforçadores do ambiente. E, uma vez ele tendo menos reforço, em outras palavras, ocorrendo menos coisas boas com ele, ele vai ter uma tendência a piorar cada vez mais o humor. Além disso, a inatividade contribui para a depressão, uma vez que, fazendo pouco, o paciente também tem poucas realizações. Ele acaba tendo poucas oportunidades para contestar as suas crenças e outros padrões cognitivos a respeito de incapacidade, fracasso e assim por diante. Nesse sentido, não fazer as coisas acaba sendo uma forma de confirmar as suas crenças distorcidas. E é disso que a gente vai estar falando. Como quebrar esses padrões comportamentais que reforçam crenças disfuncionais e também acabam não funcionando como reforçadores para o paciente. Visto esse racional para o uso das técnicas comportamentais, eu vou falar agora sobre como lidar com problemas que ocorrem na aplicação dessas técnicas, que não é a descrição de como se faz cada uma das técnicas comportamentais, mas motivos pelos quais as tarefas acabam não sendo feitas ou não tendo o resultado esperado e formas de se lidar com isso. Um problema bastante comum diante do uso de técnicas comportamentais ou quanto ao registro
de modo geral, que a gente solicita para o paciente fazer, é que a gente solicita o registro e daí chega na semana seguinte e o paciente diz que não fez. Daí diz que teve dificuldade ou não tinha nada para escrever e por aí afora. Quando o paciente não traz a tarefa realizada ou traz ela realizada de uma maneira que não foi conforme combinado, nós devemos tomar um cuidado. Então, o primeiro ponto é o que a gente não deve fazer quando o paciente deixa de trazer uma tarefa como um registro. O que a gente não deve fazer é, em primeiro lugar, largar de mão essa ideia de passar a tarefa, que é uma questão natural de passar pela cabeça, que é, bom, já que o paciente não fez, então isso não é uma boa estratégia, vou tentar outra. A gente precisa ser um modelo em termos da persistência numa determinada atividade. Uma questão que não deve também ser feita é colocar que o paciente está resistente e, portanto, não é uma tarefa que caiba naquele momento. Rotular o paciente como resistente, via de regra, não contribui em nada para que a gente consiga evoluir. Mais do que isso, o que eu vou estar discutindo é como que a gente deve conceitualizar essa não realização de modo que a gente tenha subsídios para fazer algo que não taxar como resistente. E o que não deve também ser feito é dar uma espécie de sermão no paciente do tipo, mas tu tem que fazer, isso é importante, essa semana tu faz, isso tu precisa fazer, é essencial para a tua melhora e assim por diante. Então, quando o paciente não faz uma tarefa, a gente deve ter um entendimento e se perguntar o que está levando à não realização. Um ponto importante de ser considerado nesse sentido é que a não realização de uma tarefa pode ter a ver com um processo de evitação, ou seja, o paciente percebe que de alguma forma a realização da tarefa vai trazer algum tipo de experiência dolorosa, alguma experiência emocional dolorosa, como por exemplo, reconhecer que ele está muito inativo, ou então reconhecer que as habilidades dele de fazer as tarefas estão bastante prejudicadas em relação ao que era antes de se iniciar o episódio depressivo. Em outras palavras, o paciente pode ter uma expectativa catastrófica quanto aos efeitos de realização de uma tarefa. Então, quando o paciente passa por esse processo de evitação emocional e, portanto, evitar a tarefa torna-se sinônimo de evitar algum tipo de sofrimento, a primeira questão que nós temos que colocar para o paciente são questões que ajudem ele a perceber que existe essa relutância. Então, quando o paciente diz que não trouxe a tarefa e nós questionamos ele, o que houve que tu não realizou a tarefa? Salientando aqui essa questão, o que houve em detrimento de porquê. Nós devemos evitar a pergunta porquê, uma vez que socialmente o porquê pode ser um sinônimo de que eu estou reprovando aquela atitude. E, nesse sentido, a gente pode estar atrapalhando o vínculo terapêutico. Sobre pergunta por quê, eu vou discutir mais em outros episódios, o motivo de que devemos evitar. Então, nós colocamos o que ocorreu que te atrapalhou de fazer a tarefa. Aí, a gente pode ter respostas como eu comecei a me dar conta de o quanto que eu estou inútil nesse momento. E fazer um registro disso me fez sentir muito mal, uma vez que eu consegui, ou isso me faz ver que eu não estou fazendo nada. Então a lógica aqui do paciente que a gente deve entender é a realização do registro da tarefa vai ter um efeito contrário. Eu vou me sentir pior uma vez que eu não estou fazendo as coisas e me dando conta que eu não estou fazendo. Quando isso acontecer, é interessante a gente colocar uma espécie de experimento para que nós possamos ver em sessão
o que exatamente está presente. Então, quando o paciente diz, eu me dei conta que eu não estou fazendo nada e me senti pior, e daí deixei isso de lado, a gente pode colocar, parece que tu te sentiu, né, muito mal, e isso é uma coisa que tu parece querer evitar, correto? Sim. Bom, e tu evitando, isso te fez sentir melhor? Aí a questão é sim, porque ele não me dei conta, ok? Então, no curto prazo, e esse aqui é um ponto, no curto prazo, parece que não realizar coisas que te causam desconforto faz com que tu te sinta melhor. E quando isso se acumula, qual que é o efeito? Daí a gente vai entrar na discussão que esse efeito é de não realização de grandes conquistas, de não ter muitas realizações. Aí, feito isso, nós podemos propor em sessão experimento que envolve, o que te parece de nesse exato momento nós fazermos um registro? Então, por exemplo, se o paciente tinha como tarefa fazer um diário de atividades, nós podemos sugerir, vamos agora colocar as coisas que tu fez até agora, hoje, a hora da entrevista. E vamos aí ver como que tu te sente. Tu acha que é possível nós fazermos isso? Uma vez que o paciente tenha essa concordância, nós podemos solicitar que ele faça então um registro de o que ele fez naquele dia, e uma vez esse registro acontecendo, nós questionamos, e aí, como é que tu está te sentindo? Podemos ter, obviamente, respostas como, eu estou me sentindo pior, porque eu estou vendo aqui hoje que eu tinha muitas coisas para fazer, eu acabei não fazendo. Então isso acabou puxando o meu humor para baixo. Diante disso, ocorre que nós vamos colocar, ok, então emocionalmente tu teve uma piora do teu humor ao fazer esse exercício agora. E essa mudança que tu teve te parece algo suportável em prol de tu conseguir sair da depressão? Então nós não colocamos que não, ele não está tendo essa piora. O que nós colocamos é que isso que tu está experienciando agora, que deve ser semelhante ao que tu experiencia em casa, é algo que tu está disposto a sentir para que daí assim tu possa, dia após dia, melhorar em relação ao teu humor? Então, em resumo, uma forma de a gente lidar com a não realização é propor um experimento na própria sessão e, a partir desse experimento, nós mostrarmos que, por mais que não seja algo que o paciente sinta melhor no curto prazo, é algo que é sim suportável, uma vez que aumentar o nível de atividade é um pré-requisito para a gente melhorar o humor deprimido. É importante que essa discussão que a gente tenha com o paciente a respeito da evitação seja feita de uma maneira colaborativa, ou seja, ao invés de nós salientarmos que tu está evitando, tu não está enfrentando, que a gente possa, pelo meio de perguntas socráticas, por meio de questionamento, conduzir o paciente para que se chegue a essa conclusão. Que uma vez a gente conseguindo colocar isso sob a forma de questionamento, o paciente não vai se sentir coagido, ele vai ter uma menor propensão a se sentir, digamos, pressionado, e daí nós vamos conseguir alcançar um objetivo muito importante, que é, ao invés de colocarmos que a evitação é uma fonte de resistência, nós vamos colocar então a evitação como sendo um problema a ser trabalhado de maneira colaborativa. Ou seja, nós não vamos simplesmente dizer que ele deve evitar a resistência, mas nós vamos conceitualizar o problema com a conotação de um problema que pode ser resolvido da mesma maneira que ocorre com outros problemas. Bom, além das expectativas catastróficas quanto à realização da tarefa, um outro motivo para a não realização tem a ver com altos padrões de desempenho, onde o paciente acaba não realizando a tarefa com receio de que
ele vá se autocriticar, dado que não vai conseguir atingir os autopadrões que ele mesmo se impõe. Portanto, nesses casos, a gente deve estar atento a ideias como que eu preciso fazer bem a tarefa, que isso é necessário que seja bem feito, uma vez que, não sendo bem feito, o paciente vai se autocriticar e, portanto, não fazer a tarefa é uma maneira de evitar a autocrítica. Quando essa evitação da autocrítica ou da autopunição é identificada, a abordagem deve ser também colaborativa. Uma vez que o paciente tenha identificado por meio do nosso questionamento, com perguntas como: bom, alguma vez tu conseguiu já atingir esses padrões que tu gostaria? Esse paciente diz que sim, nós identificamos e o quanto que isso já foi atingido em relação às vezes que tu não atingiu, de modo que nós conduzimos a discussão para o ponto de que na maioria das vezes o paciente não atingiu esse alto padrão que ele mesmo se impõe, e nós questionamos também por meio de perguntas como: e ao longo da tua vida ter esses alto padrões te trouxe mais realizações ou te trouxe mais uma sobrecarga e um senso de se sentir esmagado por essa demanda? De modo que nós possamos questionar isso e também, com esse questionamento, tratar como um experimento a tentativa de uma redução desses padrões para considerar a realização da tarefa. Alguns pacientes podem ser relutantes, achando que nós estamos sendo muito condescendentes, que não temos um adequado nível de cobrança, mas nesse lado nós vamos tratar como algo a ser observado na prática, que diz respeito ao quanto que realmente acaba sendo realizado, uma vez que a lógica da cobrança tida pelo paciente recai sobre a necessidade de um alto nível de realização. Nós não vamos dizer que ele vai baixar o nível de realização. O que nós estamos propondo é que, uma vez regulando o nível de demanda, de perfeição, de realização da tarefa, nós vamos poder avaliar se realmente houve um déficit no produto final, ou seja, no desempenho que o paciente obteve.